Tomai os assentos. Muito obrigado pela sua paciência. Queridos irmãos, povo de Deus, quero hoje falar convosco sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração. Como vencer as lutas? Como vencer os seus inimigos? Afinal de contas, enquanto estamos nesta vida, nesta terra, neste planeta que se chama Terra, cada um de nós aqui presente não está isento de problema. Ninguém vai dizer que eu estou bem, não tem problema nenhum. Ninguém vai dizer que a minha vida está boa. Cada um de nós aqui enfrenta algum problema. Não importa qual seja o seu problema, e eu não sei qual é o problema você enfrenta, mas na verdade, cada um de nós aqui enfrenta algum problema. Talvez seu problema seja financeiro, talvez seu problema seja no lar, casamento, talvez seu problema seja com os filhos, talvez seja com seus familiares, talvez seu problema seja em lutar com a vida. Não sei qual é o seu problema, mas de certo de que ninguém está isento de problemas. Seja ele para a compra de uma casa, ou talvez para um carro, ou está a lutar, a alcançar alguma coisa. Você está enfrentando alguma coisa. Como vencer essas lutas? Ainda que você não tenha, e quando aparecerem, como enfrentá-los? Como vencê-los? Em Tiago 4,7, a Bíblia declara que submetei ao Senhor, submetam-se ao Deus e resisti ao diabo, o diabo fugirá de vós. O diabo não foge de ti porque você fala em línguas estranhas. O diabo não foge de ti porque você, na capa está escrito é cristão, ou que você é crente, ou porque você paga dízimo, ou porque você dá oferta. O diabo não foge de ti porque você fala bem, porque você se veste bem. O diabo fugirá de ti por conta da sua submissão a Deus. Miqueias 6:8 declara que andem na humildade a vosso Deus, submetam-se a vosso Deus, obedeçam sua palavra e pratiquem a justiça. Porque sem a justiça, ninguém jamais verá o reino do Senhor. Jesus mesmo vai falar com seus discípulos: se a vossa justiça não for superior à dos escribas, vocês não verão o reino do meu Pai. É importante como cristãos, como crentes, como igreja que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a nossa justiça tem que estar acima da justiça dos homens. Mas quando olhamos para a geração presente, você vê que mesmo dentro da igreja não há justiça. Não se pratica a justiça. Queridos irmãos, a igreja é uma escola. É um lugar onde nós viemos todos os domingos. Não é para virmos passar tempo. Não é para vir justificar cada um de nós que eu tenho ido à igreja. No meu serviço, se você conversar com um branco e dizer de que você é crente, ele vai te perguntar: então você costuma ir na igreja todos os domingos? Porque eles entendem que cristão é aquele que vai todos os dias na igreja. Quando cristão significa dizer comprometido com Deus, comprometido com Cristo. Cristão vem de seguidor de Cristo. Então nós estamos aqui para aprendermos como amanhã vamos viver lá nos céus. Você não enfrentará a prova final na escola sem que você não tenha aulas durante o ano. Setembro até junho,
os nossos filhos têm aulas. Eles aprendem para que até no final do ano eles passem por um exame para serem aprovados. Nós vemos a igreja para aprendermos os princípios do céu, para aprendermos como viver lá nos céus. Porque você não vai levar esse comportamento da terra lá nos céus. Porque a salvação é grátis. Querer você ou não, ela é grátis. Não é porque você e eu trabalhamos. É porque há um que entregou sua vida na cruz. E você e eu alcançamos. Não por conta de muitos os dias que nós viemos à igreja. Não é porque você tirou um tempo e fez doações lá na estrada. É porque alguém sacrificou. Deixou suas vontades e tomou seu lugar lá na cruz. Neste momento que eu vos falo, cada um de nós estaria lá crucificado lá na cruz, pagando pelos seus erros. Isso é justiça, que é o certo, pagarmos aquilo que nós fizemos de errado. Porque Romanos nos ensina de que o salário do pecado é a morte. Nós merecíamos morte, mas Jesus vai dizer: eu tomo o seu lugar. Aquele que é santo, ele se fez pecador. Aquele que era saudável, se fez doente, tomando suas doenças lá na cruz. E ele tornou a salvação grátis, mais simples do que tudo que você pode ter nessa terra. Nessa terra ninguém te faz grátis. Ninguém te faz nada grátis. Você pode dizer que quando você veio, dieta ajudou grátis. Não é grátis. Vai controlar no teu paycheck. Você está a pagar aquilo que você comeu quando chegou. Agora que eles retiraram, acrescentaram, só que o problema é que você já sabem quanto é que ganha, então você só vai na conta, tira o que você ganha. Você já não se importa mais controlar a tua folha de salário. Veja a tua folha de salário, tem lá uma nova rúbrica que diz que ajuda aos migrantes. Estão te descontar algum valor. É pouco, mas estão te descontar. Aquele dinheiro serve para você sustentar os novos imigrantes ou fazer a devolução daquilo que você gastou. Então você percebe que ninguém te faz nada grátis nessa vida. Se ele te faz, é porque ele está consciente de que amanhã também vai precisar da tua ajuda. Então te ajudo hoje para você amanhã me ajudar. Mas é diferente quando olhamos para Cristo. Jesus ele faz sem esperar nada em troca em você. Quando Jesus morreu na cruz, de antemão ele sabia que você continuaria a pecar. Porque ele é Deus. A Bíblia diz que ele é onisciente. Ele conhece tudo que passa no seu coração. Nós não fomos, ou seja, não começamos a viver no princípio. Nós começamos a viver no fim. Como? Deus primeiro te criou, terminou você. Deus sabe onde vai terminar a sua vida. Então agora ele recomeçou. Então ele sabe o teu final. E antes de você chegar no seu final físico, no espírito ele já te criou. E ele já sabe de onde você vai passar. Então, quando Cristo morreu lá na cruz, ele já sabia de que mesmo morrendo por causa de ti, você continuará a pecar. Mas mesmo assim, ele continuou com o processo. Ele morreu. Ele tinha motivos para desistir. Ele mesmo gritou como homem lá na cruz: Pai, por que me abandonaste? Mas ele vai dizer: Senhor, tudo está consumado. Ele sabia de que a maior tristeza de Jesus na cruz não foi por causa das pessoas que lhe pregaram. A maior decepção de Jesus não foi Judas que lhe vendeu. A maior decepção de Jesus Cristo na cruz
Amados irmãos, não foi porque lhe cuspiram, não foi porque tiraram a roupa dele, deixaram sem roupa, não foi porque lhe blasfemaram. A maior decepção de Jesus Cristo foi e continua a ser a sua desobediência. A sua ingratidão. Quando você até agora não consegue reconhecer daquilo que ele fez na sua vida, daquilo que ele tem feito na sua vida. Essa é a maior decepção de Jesus. A falta de reconhecimento. Nós somos tão ingratos, mas mesmo assim, a Bíblia diz que o seu amor continua a ser o mesmo para conosco. Como vencer as lutas? Na passagem que nós lemos, fala de um homem chamado Josafá. Este homem ele é rei. Ele é rei de Israel. Ele é trisneto do rei Davi. A Bíblia diz que quando Josafá começou o seu reinado, ele buscou a Deus, buscou a presença do Senhor. Queridos irmãos, tudo que nós fazemos de bem para Deus, Deus não apaga. Há um dia que Deus vai usar as suas obras para te tirar da aflição que você está. Josafá, quando começou o seu reinado, ele buscou a presença de Deus. Ele tirou, afastou de tudo quanto não agradava a Deus, de todos os deuses que o povo de Israel adorava. Ele afastou, ele pegou o povo de Deus para que seguisse somente a Deus, para que adorassem a Deus. Ele obrigou, forçou o povo para que adorassem a Deus. Mas a Bíblia diz que ninguém conhece a caminhada, as dificuldades da vida. Ninguém sabe o que acontece amanhã. Ele um dia está no seu reino. E a Bíblia declara que vem um povo informar a ele: rei, atrás de ti vem 3 inimigos contra ti. Vem 3 nações contra ti. Ele vem para te destruir. A Bíblia declara que quando o rei ouviu essa informação, ele não correu a um amigo para pedir ajuda. Ele não foi para um amigo rei para poder pedir ajuda. Ele tinha essa oportunidade. Ele podia ter buscado ao rei próximo para que pudesse lhe ajudar, porque ele era um rei influente. Mas ele não fez isso. O que é que ele vai fazer? A Bíblia declara que ele vai até o templo do Senhor. Ele vai até a igreja. A esse lugar que você e eu fugimos. Queridos irmãos, nós podemos orar em qualquer lugar. Como a Bíblia declara. Você pode orar na tua casa. O fogo do céu pode cair. Mas há um princípio bíblico da casa do Senhor. A minha casa será chamada como casa de adoração e oração ao meu nome. Lá está o meu nome. Quando Salomão construiu esse templo, Deus disse que eu habitarei nesta casa. Esta casa que será chamado por o meu nome. Eu habitarei nessa casa. E nessa casa o meu nome será adorado. E enquanto andarem na obediência ao meu nome e à minha palavra, não haverá nenhum inimigo, nenhuma guerra contra vocês. Por uma condição: enquanto andarem na obediência da minha palavra. Há uma proteção nesta casa. Você pode orar em qualquer lugar, mas a oração que se faz a este lugar é diferente. É diferente, amados irmãos. É diferente porque há um encontro. Há um encontro. E a Bíblia vai dizer que aquilo que for decretado aqui na terra, concordado em meu nome, assim como também terá sido lá do céu. A Bíblia diz que rei não procura um amigo para lutar com ele. Ele vai até a casa do Senhor. Ele vai até o templo de Deus. E ele começa a orar. E ele não faz uma oração que você e eu fazemos.
que quando está a ser atacado e entra na oração, a primeira coisa que você começa a orar é: queima, Senhor, queima, queima. Queimar o que é? Quer queimar o quê? Ainda que você queira queimar, tem que queimar com conhecimento. Porque até pode queimar você sozinho, se queimar. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Você deve saber definir o que você está a queimar. Está a queimar o inimigo, que é teu irmão, teu pai, tua mãe, teu vizinho? Ou está a queimar o espírito que está sob a influência dele? Por isso que Jesus vai dizer aqui: não amaldiçoem vossos inimigos, orem por eles. Porque o verdadeiro teu inimigo não é teu irmão, que está revestido do espírito do mal. O teu verdadeiro inimigo é o espírito que está por detrás dele. É ele que você precisa queimar. E há pessoas, de tanto queimar, vão queimar as próprias casas. Josafá não entrou logo com uma oração de autoridade. Porque para que a autoridade funcione em você, vocês têm que estar por debaixo da obediência. Só que nós pensamos que só o fato de você gritar: queima, queima, sangue, fogo. Não tem fogo nenhum. Não tem. E às vezes até lá na botija também não tem gás. Você sendo fogão não sai fogo. Quanto mais o fogo da tua boca. O fogo sai na obediência à palavra dele. O nome de Jesus, todos podem falar. Filhos de Berseba falaram no nome de Jesus. Demônio não saiu. E para piorar, demônio manifestou, não porque eles estavam falando no nome de Jesus, manifestaram para enfrentá-los. Quem és tu? Eu conheço quem Paulo e conheço quem Jesus, mas vocês? Porque quando você fala no nome de Jesus, primeira coisa que o Espírito faz é te fazer um check-up, um raio-x. É rápido. Cuidado que os espíritos do mal têm um olho grande. Vê bem. Você está acreditando no nome de Jesus. Ele vai fazer um raio-x. Vai ver se ele encontra Jesus em você. Quando não encontrar, azar da tua vida. A Bíblia diz que aqueles homens foram batidos pelos demônios. Porque falaram no nome em que eles não estavam comprometidos. Não adianta querer usar esse nome quando você não tem compromisso com ele. Se alinha com ele. Então Josafá, primeira coisa que ele vai fazer é reconhecer quem é Deus. Ele vai dizer assim, e orou assim: ó Senhor, Deus dos nossos antepassados. Quais são os homens dos seus antepassados? Josafá não estava orando pelo nome dele. Ele estava a orar pelo nome dos seus antepassados. Quem é? Abraão, Isaac e Jacó. Escute, quando você não tem compromisso com Deus e tiveres que orar, não ora a favor do teu nome. Ora a favor do nome de quem foi obediente a Deus. Josafá disse: eu oro no nome dos meus antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, porque eles foram obedientes ao Senhor. E o Senhor tem compromisso com esses homens. Por que nós oramos no nome de Jesus? Porque Jesus é que tem compromisso com o Pai. E todas as vezes que o Pai ouve o nome de Jesus, ele reconhece. Porque Jesus tem compromisso com o Pai. Abraão tinha compromisso com Deus. Era amigo de Deus. Isaac tinha compromisso com Deus. Então Josafá, sendo filho de Isaac, ele vai orar não no seu nome. Ele não vai dizer: Pai, me ajuda. Ele vai dizer: no nome dos nossos antepassados, faça alguma coisa, Senhor. Os meus antepassados tinham compromisso com o Senhor. Eles eram leais com o Senhor.
eram obedientes à sua palavra e eram tementes ao seu nome. Então eu oro pelos seus nomes. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Porque é Jesus que tem compromisso com o Pai. O nosso compromisso com Deus é temporário. É como alguém que trabalha na agência. Hoje trabalha 3 meses aqui, sai. Vai em outra agência 3 meses. Não tem compromisso com aquela empresa. Por isso que as empresas perguntam: quanto tempo você trabalhou naquela empresa anterior? Eles querem ver a tua sinceridade. Não, trabalhei 3 meses aqui. Conosco também vai fazer a mesma coisa? E vai nos deixar na mão quando nós te precisarmos. Você vai embora. Porque você está sempre atrás de $1, $1, $1, $1. Não temos compromisso nós com Deus. Não temos. O nosso compromisso com Ele é temporário. Hoje é Deus. Amanhã eu próprio sou o meu Deus mesmo. Então por isso que Josafá não vai pedir em nome dele. Vai pedir no nome daqueles que permaneceram compromisso com o Senhor. Ele vai dizer: Senhor, lembra-te de nós, por conta dos teus amigos. Você disseste que todas as vezes que nós transgredimos a sua palavra e voltarmos à sua casa, a casa que nós construímos em honra a seu nome, o Senhor lutará por nós. Josafá está a lembrar a Deus aquilo que Deus prometeu a eles. Mas na verdade, ele não está a lembrar a Deus, ele está a lembrar-se a si mesmo. Quando você começa a lembrar as promessas de Deus na tua vida, Deus começa a se manifestar em você. Amém. Por isso que é muito importante agradecer. Ter o espírito de gratidão. Por mais pequena que seja a coisa, seja grato a Ele. Ontem estávamos a aconselhar o nosso sobrinho com a sua noiva. Uma das coisas que dissemos foi: a noiva, por mais pequeno coisa seja que o teu marido fizer por ti, seja grato. Muitas mulheres, mamães mesmo que estão aqui, não vivem grandes coisas aos vossos maridos, a atenção dos vossos maridos, porque o espírito de gratidão em vocês saiu. Marido faz alguma coisa em casa, você normalizaste. Aí é normal, ele pode lavar pratos. Te ajudou a estender a cama, aí é normal, ele também dorme lá, pode estender. Era suposto você reconhecer, por mais pequena que fosse: meu marido, obrigado. Lavou pratos, obrigado. Varreu a casa, obrigado. Mas vocês não se conformaram. Quer dizer, ele também é menino da lista dos trabalhos de casa. Por isso que já não tem a bênção dos vossos maridos. Ainda que o marido ora para ti, que eu sei muitos que não pedem oração aos seus maridos aqui, porque só lhe olha com cara de marido. Muitos mamães são cristãos aqui. Poucos vão levantar dedo. E de poucos, talvez da vergonha que vão levantar. Não pedem oração aos vossos maridos. Por quê? Porque vocês só os têm como maridos. Quando é um sacerdote que Deus colocou na tua vida, na tua casa, sacerdote é um pastor. Se você não valorizar a palavra do seu marido, querida irmã, é hipocrisia querer valorizar a palavra do seu pastor. Não nos veem como Deus. Nós não somos deuses. Obedeçam aos seus maridos. Honre seus maridos. A palavra do teu marido pode ter mais poder do que a minha palavra como pastor. Porque foi o princípio que Deus constituiu. Honra teu marido. Se as mulheres tivessem que honrar os seus maridos conforme vocês honram vossos pastores, vocês teriam casamentos felizes. Conforme respeitam vossos pastores, se fosse da mesma forma, vocês teriam casamentos felizes. Pastor lhe chama de pai, mas o marido de João.
Pastor vai na tua casa te visitar, pergunta no pastor o que vai comer, mas o teu marido repete a comida de ontem. Quer dizer, o coitadinho que trabalha o dinheiro não tem privilégio para escolher o que vai comer. Mas o que está lá, ele tem privilégio, tem um menu. Ainda pode acrescentar salada. Pai, vai beber o quê? Sumo. Marido, água. E vai tirar sozinho na torneira. Irmãs, minhas mamães, a bênção de Deus, aquilo que Ele constituiu, que provém do teu marido, você não vai ter. Não vai ter. Porque você está quebrando um princípio. Que a Bíblia diz que honra teu marido. Sara chamava seu marido como Senhor. Meu Senhor. Vossos maridos são vossos senhores. O homem não vive por causa da mulher. Não foi criado por causa da mulher. A mulher que foi criado para o homem. Para completar o homem. Para ajudar o homem. Adjuntor do homem. Em vez de ser adjuntor, está a ser destruidor. Honre vossos maridos. Mas esse não é o tema para hoje. Outro dia. Aleluia. Amém. Josafá orou a Deus. Quando ele orou a Deus, a Bíblia declara que o Espírito de Deus veio sobre um homem de nome Jaziel. E ele começa a dizer: povo de Deus, povo de Judá e de Israel, e rei Josafá, escutem o que o Senhor diz. Não tenham medo. Não tenham medo contra vossos inimigos. Porque por quanto vocês me buscaram, a vossa luta tornou-se minha luta. Os vossos inimigos tornaram-se meus inimigos. Queridos irmãos, quando nós temos compromisso com Deus, nossas dificuldades já não são nossas. Nossos inimigos já não são nossos. Deus recebe as nossas lutas. Deus vai dar uma série de instruções a este povo. Ele vai dizer: amanhã sobem na montanha do Ziz. Vocês vão ver, vão encontrar lá os vossos inimigos. Deus está a dar a direção, o lugar onde o inimigo vai estar. Nós, se obedecêssemos a Deus, se simplesmente obedecêssemos ao Senhor, Deus abriria os nossos olhos de tal maneira que nós veríamos nossos inimigos antes deles nos atacarem. Ele te revela. Jeremias 33, Deus chamando a Jeremias: fala comigo, Jeremias, clama a mim, me pergunta o que você quer saber, eu vou te revelar. E tem coisas que eu vou te contar, não a respeito de ti, mas sobre mim. Quando você clama a Ele, Ele te conta coisas que você não sabe. Ele te revela coisas ocultas. Queridos irmãos, neste mundo em que vivemos, tenebroso, se você não tiver outra vista, outro olho, você vai ser refém dos teus inimigos. Não se limita com esses dois olhos. Você precisa crescer espiritualmente para ver aquilo que está oculto. Você precisa da graça de Deus para te abrir os olhos espirituais e ver aquilo que teus olhos humanos não conseguem ver. E na obediência é possível isso. Na obediência é possível que Deus te abra os ouvidos e você comece a ouvir aquilo que você não ouvia antes. A Bíblia diz que Josafá orou, disse: Senhor, em mim não há força para lutar contra meus inimigos. Todavia, a minha confiança está em você. Os meus olhos estão em você. Em quem está a tua confiança? Quando as lutas vêm,
Em que você tem confiado? Como homens, como humanos, às vezes nós confiamos nos nossos amigos, nos nossos familiares. Mas a Bíblia em Jeremias vai dizer que maldito é o homem que confia no homem igual. Ouvi uma história, a esposa de um pastor, com seu marido estavam preparando uma atividade da igreja e precisavam de uma ajuda financeira. Conversaram com um dos membros para poder apoiar. Esse membro prometeu, mas no dia que se chama D, a senhora foi buscar o dinheiro. Aquela irmã disse: infelizmente, também surgiram necessidades que eu tive que resolver. Não vou poder ajudar. Maldito é o homem que confia no homem igual. Cuidado. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Ele disse: Senhor, não tenho forças para lutar contra meus inimigos. A minha confiança está em você. Os meus olhos estão em você. Amados irmãos, precisamos obedecer a palavra do Senhor. E acima de tudo andarmos com Ele. Não busque o Senhor apenas nas aflições. Busca Deus antes que as aflições cheguem. Não faça o Senhor como bombeiro, como muitos temos feito. Buscamos a Deus só quando há problema. Chamamos bombeiro quando tem fogo. Por isso que em muitas casas hoje, todos os dias, está a acender fogo em suas casas. Todos os dias tem sempre fogo para chamar bombeiro. Deus vai permitir que na tua casa haja sempre um fogo para que você lhe chame. Cria um relacionamento saudável. Um relacionamento constante e permanente a Deus. Não de vai e vem. Quando você está bem, não precisa dele. Quando os problemas começam a bater a sua casa, você precisa dele. Agora tem que chamar o 911. Não faça isso. Porque senão o Senhor vai permitir que todos os dias tenha fogo em sua casa. Porque Ele quer estar lá em sua casa. Como vencer as lutas? Primeiro ponto, buscando a orientação no Senhor por meio da oração e jejum. Na passagem que nós lemos, no verso 3 e 4, a Bíblia diz que Josafá chamou seu povo. Depois deu ordem para todo o povo. Primeira coisa que Josafá fez foi buscar a presença do Senhor por meio da oração. Não importa quais sejam as lutas, sejam elas casamento, sejam elas no lar, sejam financeiras, sejam espirituais ou físicas, não importa. Busca o Senhor em oração. A Bíblia declara que há castas, há problemas que não saem sem oração. É preciso também jejum. Amém. Quando você vê que o problema está a persistir, não pare na oração. Jejua. Tira um tempo para jejuar. A Bíblia diz que este rei chamou seu povo e eles jejuaram. Todos eles jejuaram. Crianças de colo, mais velhos, jovens, eles jejuaram. Tira um tempo em casa. Jejue. Ore a Deus. Como vencer as lutas? Buscando o Senhor por meio da oração e jejum. É importante, porque a oração é a arma que Deus nos deu para lutarmos contra nossos inimigos. Não só para lutar contra os inimigos, mas também para vivermos um relacionamento saudável com Ele. Amados irmãos, adiar a oração é adiar o seu futuro. Adiar a oração é matar a sua relação com Deus. Porque é o único meio na qual o Senhor nos conecta para estarmos na presença dEle. Oração. Amém. Não deixe que a oração saia da sua vida. E orar não é só quando você entra no teu quarto de joelho. Orar todo o tempo. Onde você está. Está a conduzir o teu coração. Ele tem que estar sempre em espírito de oração. Só que muitos entendem quando dissemos que temos que orar sempre.
é que eu tenho que ficar lá no meu quarto todo dia. Não. Até mesmo jejuar. Há pessoas que ficam dentro de casa, não saem. A Bíblia diz que quando tiveres que orar, lava seu rosto, toma banho, fica bonita. Você está a jejuar. Não precisa ficar com cara feia, pegando pó, lançar na cara, para mostrar que estou nos meus tempos de tristeza, buscar ao Senhor. Não se busca ao Senhor na sujidade. Fica limpa. Se necessário, põe um perfume. Porque sujidade, também o Espírito Santo vai ter dificuldade para agir. Amém. Lembra da história de Josué? Josué está diante do Senhor, mas o diabo vem, acusa Josué, dizendo que ele tem o que é meu. Josué estava com roupa suja. Deus teve que falar a um anjo: vai, diga a Josué para que tire as roupas que ele tem. Fica limpa. Busca o Senhor. Está a trabalhar, está a jejuar. Está a trabalhar, está a orar. Ninguém pode te tirar da oração. Primeiro ponto: orar com conhecimento. Orar de acordo com a palavra dele. A Bíblia diz que em Lucas, os discípulos foram ter com o Senhor Jesus. Lucas 6, 5 a 15. Eles foram ter com Jesus: Senhor, nos ensina a orar, assim como João Batista ensinou aos seus discípulos. Jesus vai chamar os seus discípulos, lhes ensinar da seguinte forma. Ele vai dizer: quando tiveres que orar, orem assim. Ele vai dar um padrão, um modelo de como orar. Nós às vezes, nossas orações não são ouvidas, porque não oramos de acordo com a vontade dele. Oramos só de qualquer forma. Existe um princípio. Existe uma maneira de orar, amados irmãos. Uma das coisas que Jesus tirou tempo no seu ministério foi ensinar os seus discípulos como orar. Nós oramos de qualquer forma. Por isso que muitas das vezes nossas orações não são ouvidas, nossas orações. Não sabemos como orar. E em cada etapa, qual é o tipo de oração que eu posso usar? Existem vários tipos de orações. O tempo que você deveria estar a usar a oração de adoração e louvor é o tempo que você está a orar a oração de autoridade. Está errado. Era suposto você adorar ao Senhor, louvar a Ele, mas você está a repreender. Está a repreender a próprio Deus. Precisamos conhecer os modelos de oração. Existem princípios de oração. Jesus mesmo ensina aos seus discípulos, dizendo que quando tiverem que orar, não orem como os escribas, os fariseus oram. Pensam que por muito falarem, suas orações serão ouvidas. Antes mesmo que a palavra desça na vossa boca, o Senhor já sabe o que vocês querem, porque Ele sonda vossos corações. Não sabemos orar, por isso não recebemos. Jesus vai ensinar: quando tiveres que orar, orai assim: Pai nosso que estás nos céus. Por que Jesus vai dizer aos seus discípulos: orem assim? Em outras palavras, Ele está dizendo: orem assim, porque eu sei que todas as orações que meu Pai responde, Ele responde assim. Eu vivo lá com Ele. A quem vocês pedem, eu vivo lá com Ele. E todas as orações que eu ouvi, que Ele respondeu, foram feitas assim. Por isso que Ele vai dizer: orem assim. Em outras formas, Jesus está a dizer: quem está a te ensinar que ora assim, é o mesmo que responde as mesmas orações. Não entenderam? Imagine, Papa Alberto é o ministro de habitação. E temos aqui irmão Manassés, é o sobrinho dele. E o sobrinho precisa de uma casa.
E o ministro sabe que se ele der a casa diretamente ao sobrinho e for descoberto, vão lhe falar mal. Ele está a usar a autoridade de poder. E errado. Isso pode provocar problemas no trabalho dele. Então o que ele vai fazer? Ele vai dizer ao sobrinho em casa: pega numa carta, escreve assim: venho muito respeitosamente, Sua Excelência, que se digne em autorizar um apartamento no Quilamba. Quem está te ensinar como escrever é o mesmo que vai assinar tal documento para te autorizar a casa. Amém. Ele sabe que se ele chamar o governador, dar chaves casa para o meu sobrinho e o governador passar a informação, agora com essa mídia social, vão lhe publicar. Pode ter problemas com o trabalho dele. Então ele vai dizer: sobrinho, escreve assim: venho solicitar uma casa, excelentíssimo senhor ministro. Quem é o ministro? É o meu tio. Amém. Jesus está a dizer que quando tiverem que orar, orem assim. Amém. Quem está te ensinar a orar é o mesmo que responde às orações. Amém. Agora você está orando de outra maneira. Como é que ele vai te responder? Se eu respondo assim, você orou assim. Por isso que nossas orações não são ouvidas e não são respondidas. E nós pensamos que o tempo que estamos a mandar ali, estamos a pensar que ele está a ouvir e está a mandar os anjos e está a responder. Os céus estão fechados. O teu bababá é da terra. E evitem essas coisas, essas brincadeiras aí, de querer orar em língua quando você não ora em língua. Está impressionado quem? Anjos? Deus ou nós? Está impressionado quem é? Se você não ora em língua, seja humilde. Ora com entendimento. E peça a Deus que te batiza com o Espírito Santo para orar em língua. E orar em língua, ora sozinho. Não é orar com a igreja. O que eu vou entender na tua oração em línguas? Não vai me edificar. Tudo nós estamos a fazer só por copiar. Na internet, queremos copiar. Queremos copiar o que está no TikTok. Agora, como você pode preparar muito bem as palavras, fica bonito, e estamos a pensar que as coisas é assim. Televisão é televisão, realidade é realidade. Amém. Cuidado, amados irmãos. Não viva a sua vida de imitação. Nem tudo que a gente está vendo no TikTok é real. Tem mesmo a colega da minha esposa. Comprou um vaso no TikTok bem grande, mas quando veio uma coisa assim pequena. Cuidado com a televisão. Viva a tua vida. Viva compromisso com Ele. Se é em português, ora em português. Se é lingala, ora em lingala. Ele ouve todas as línguas. Mas não se inventa com babababá. Babababá é língua de bebês quando está aprendendo a falar. Agora, minha pergunta é: desde que comecei a pregar, estou sempre a falar a mesma coisa? Não. Por que quando vocês estão a orar em língua, é sempre babá? Será que é a mesma coisa que está falando ao Senhor? Não pode. Tem que haver troca de palavras na conversa. Fala: o Senhor me dá pão, comida. Não são coisas iguais. Estou a diferenciar. Por que você desde que começou a orar é sempre ba? Não vivem por imitações. Nós já tivemos ali irmãos em Portland. Por um pouco eu era tocar no irmão e falar assim: não faz isso, esquece isso. Porque o irmão pensou que falar o bababá leva a igreja no espírito. Quando não, até demônios falam em línguas estranhas, irmãos. Falam em línguas estranhas. Demônio pode imitar português, pode imitar francês, pode imitar inglês. Quanto mais o bababá. Não façam isso. Ore em entendimento quando você não consegue orar em língua. Mas se ora em língua, faça isso porque ele edifica a tua vida. Aleluia. Amém. Orem assim. Segundo ponto, como vencer as lutas. Crer e confiar no Senhor, seu Deus. Verso 20.
Como vencer as lutas? Crer ou confiar no Senhor. Já vamos terminar. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou em pé e disse: povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Quando você confia no Senhor, Ele te guarda, Ele te protege, porque Ele é meu esconderijo, Ele é minha fortaleza, Ele é meu baluarte. Confiem no Senhor e estarão seguros. Confiem também nos seus profetas, e tudo o que vocês fizerem dará certo. Como confiar nos seus profetas? Esses profetas estão todos desviados. Como confiar neles agora? Esse é o problema. Ponto de interrogação. Como confiar no meu pastor? Estava todo desviado também. Começou bem, agora está a caminhar sozinho. Quando começou, estava com o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo, desde que ficou no canto, ele avançou. Como confiar nesse homem? Mas a Bíblia, em Juízes, vai dizer: ainda há um remanescente que dá para confiar. Aleluia. Amém. Confie no Senhor e nos seus profetas. Número 3. Confiar. Ou seja, número 4. Louvando ao Senhor. Verso 22. A Bíblia declara que quando Josafá começaram a louvar, ele e o povo, o Senhor Deus entrou na luta. Ele destruiu todos os inimigos de Josafá e deu a vitória a Josafá. Josafá e o seu povo, eles experimentaram a vitória do Senhor, porque eles confiaram no Senhor, eles louvaram a Deus, e Deus respondeu lá nos céus. O quinto ponto para terminar: vestir-se com toda a armadura que Deus nos dá. Efésios 6:10. Qual é a armadura? A verdade, a justiça, a fé, a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada para nós podermos guerrear. Senhor, queridos meus irmãos, na luta contra os inimigos, nós precisamos desses pontos para vencermos, fora do qual nós só vamos viver na lamentação ou então só vamos nos afundar. A diferença que existe entre cristão e não cristão, quando os problemas chegam, é que cristão conhece, sabe de onde ele vai fugir. Ele se foge em Jesus Cristo. E aí ele encontra essas armas. Ele busca orientação ao Senhor. Ele crê no Senhor. Ele confia no Senhor. Ele louva a Deus. E ele se reveste da armadura do Senhor para lhe dar proteção. A fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem fé você não consegue vir à igreja. Porque as lutas lá fora, as ofertas lá fora, às vezes acabam sendo maiores do que aqui. Lá fora estão sempre a te prometer. Mas aqui, quando você vem, você não ouve nenhuma promessa. Você só está a ouvir palavra. Então, às vezes lá fora as promessas podem ser maiores. Então, há uma luta para você conseguir vir aqui na igreja. Por isso que você precisa da fé. Fé. Não se esqueça, meu irmão. Nós estamos a viver um tempo de muita campanha, onde o diabo está a trabalhar muito forte na campanha. Está a trabalhar muito grande na campanha. Cuidado, não caia nessas coisas. Não deixa que o emprego te tire da presença. Não deixa que o emprego te tire seu Deus. Você conseguiu esse emprego através desse Deus. E não deixa que o emprego te tire a Deus. Não deixa que a casa te tire a Deus. Quando você procurou a casa, você procurou essa casa com Deus. Agora que você conseguiu, continua com Deus. Não deixa que o casamento te tire Deus. Quando você procurou o casamento, você estava com Deus. Agora que conseguiu o casamento, não deixa que o casamento te tire Deus. Às vezes quando eu digo que, irmãos, não deixa que o emprego, a casa e tudo isso vestir a Deus, a interpretação que os irmãos fazem é que
não, o pastor está bem na vida dele. O pastor está bem no emprego dele. Por isso que ele nos diz, temos que vir à igreja. Eu não peço a vocês que venham à igreja para encher a igreja, para que eu tenha membros para pregar. É para a tua salvação. Porque a salvação pode ser partilhada. Por isso que Jesus disse, idem, pregai a palavra. Fazem todos discípulos. Ele não nos mandou abrir igrejas. Precisamos dessas 4 paredes para que cada um fortifique e ajude o outro na fé. Porque senão, a partir do momento que somos criados como nova criatura e como discípulo de Jesus, cada um fica na casa dele, adorar ao Senhor e esperar a vinda. Mas sabemos que Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, muitos vão cair e a fé de muitos vai se perder. Então nós estamos aqui, quando você vem, você recebe um reforço da parte do outro. Só por isso, amados irmãos. Não é porque quer vos tirar das casas para vos trazer domingo. Vocês têm vossos trabalhos. Claro que Deus nunca tirou trabalho. Deus nunca tirou emprego. Uma das primeiras coisas que Deus deu a Adão no jardim foi o trabalho. Não foi a Eva. Deus não deu primeiro mulher ao homem. Foi o trabalho. Lavrar a terra e cuidar do jardim. Então não vai ser eu a vos tirar do vosso trabalho. Precisamos do trabalho. Precisamos trabalhar. Não importa se é domingo, ou sábado, ou segunda. Precisamos trabalhar. E Jesus vai dizer, meu Pai trabalha todos os dias. Eu também trabalho. Então eu não estou aqui a pregar para vos tirar dos vossos trabalhos. Nem para vos tirar os domingos. Mas lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Senhor. No seu trabalho, lembra do teu Senhor. No seu casamento, lembra-te do teu Senhor. Se este homem, Josafá, quando começou a reinar, se ele não buscasse ao Senhor, como o Senhor iria lhe lembrar? Suas obras amanhã vão trazer lembranças ao Senhor. Pastor Júlio mesmo já pregou aqui, dizendo que Deus funciona com 2 livros. Um livro das lembranças. De tudo de bom que você faz para Ele, vai para um livro de lembranças. É lá que onde um dia o Senhor vai te lembrar. Minha pergunta é, como e onde que o Senhor vai te lembrar? Onde que o Senhor vai te lembrar? E Josafá, depois que ele ganha, ele tem a vitória, o que ele fez? Voltou à igreja, veio agradecer ao Senhor. Eles louvaram a Deus. No verso 30 que nós lemos, ele louvou a Deus. Ele adorou a Deus, porque Deus lhe deu vitória. Quantos de nós, Deus te deu vitória, você foge? Deus te deu casamento, fugiu da igreja, fugiu da presença. Queridos irmãos, é perigoso. É mais perigoso ainda quando você recebe a bênção de Deus. Você precisa manter a fidelidade, estar presente. São 4 semanas do mês. Ainda que seja um domingo, faça o esforço e venha agradecer ao Senhor. É importante. Se tiver uma igreja próxima, cultua ali, adora o Senhor. Faça isso, amado irmão. Quanto mais vivermos com gratidão a Deus, mais o Senhor vai operar em nossas vidas. Deus é um Deus de gratidão. Ele adora, Ele ama aqueles que lhe amam e aqueles que lhe honram. Quanto você continua a lhe honrar, lhe adorar, Ele vai te honrar também. Não sejamos ingratos a Deus. Seja grato a Ele e entrega a Ele as suas lutas. Confia nele. Não confia nas suas forças. Confia nele. Todas as vezes confiamos nele. Deus não decepciona aqueles que confiam nele. Confiam no Senhor. Ainda que pareça demorar, a Bíblia declara que Ele não tarda. Ele chega. Ele é o primeiro. Ele também é o último. Quando você pensa que Ele não está lá, Ele já está lá. Quando você pensa que todos já saíram, Ele também ainda está lá. Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Inclina a sua cabeça. Ora ao Senhor. Peça a Deus que te capacite
a confiar mais nele, a crer mais nele e a manter nele. Davi disse: Senhor, não tire de mim a sua presença. Cria em mim um coração puro e me dê o desejo de te obedecer todos os dias. Sejamos obedientes, irmãos. Essa é a nossa luta. É a luta do meu ministério. Sermos obedientes ao Senhor. Porque quando nós obedecemos a Deus, é tudo o que nós precisamos. Obedecer a Ele. Jovem, obedeça a Deus, para que seus dias sejam grandes e longos. Obedecemos ao Senhor e confiamos nele. Confia no Senhor. Eu não sei de que você está a passar. Não conheço suas necessidades. Não conheço os seus problemas. Mas uma coisa que eu sei, eu conheço quem tem a solução dos seus problemas. Se você confiar nele, não importa se eles são pequenos os seus problemas ou se eles são grandes, ele é suficiente para te tirar dessas dificuldades, para te tirar desses problemas. Somente confia nele e busca a sua presença. Seja fiel a ele. Seja fiel a Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Momento ofertório.